Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, começar uma aula sobre continuidade de funções, né? A gente já viu bastante sobre domínio, a gente já consegue identificar um domínio de uma função, já fizemos uma boa revisão sobre gráfico, sobre ler um gráfico, sobre achar o domínio desse gráfico, o que que o gráfico é da função, o que que a função é do gráfico, tá? E agora a gente vai entender o que que é uma função contínua. Como eu sempre falo para vocês, eu uso como base, né, o livro do Guido Rizzi, que é o livro que eu coloquei lá para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Esse livro eu me sinto muito autossuficiente quando estudando com ele, porque ele vem com explicações, ele vem com exercícios resolvidos, ele vem com exemplos, e todos os exercícios propostos têm gabarito. Então, só com ele dá para fazer um bom curso de cálculo um, 2, assim por diante, né? Claro que a gente precisa lançar mão das aulas dos professores, né? Tirar dúvida com os tutores, é, lançar mão do monitor da disciplina, né? Caso as metodologias, claro que cada pessoa tem uma metodologia diferente. E o curso CEAD é muito bom, porque se tu não se identifica com nenhuma dessas metodologias, tu pode ir para o mundo da internet, para o mundo do YouTube, que tem várias explicações, né? Eu assisti às aulas do professor, eu vi que ele resolve um pouquinho diferente do que eu resolvo, mas nenhuma resolução com resultados que eu encontrei difere do professor. Então, há várias linguagens, formas de expressar a mesma resposta ou de chegar na mesma resposta, tá bom? E a única forma da gente encontrar o que vai, o que a gente vai se identificar é fazer bastante exercícios. Não adianta assistir os vídeos, assistir as aulas e não fazer exercícios, né? O livro-texto da disciplina tem uma gama de exercícios enormes e o livro do Guidoriz, então, nem se fala. Então, assim, tem todas as como eu posso dizer, todas as armas na mesa, né, digamos assim, para fazer um bom curso de cálculo um, tá? Então, beleza. Eu tô aqui com o livro do Guidorizzi aberto, tá? E a gente vai para o mundo das funções contínuas, né? É, a gente tem que estar bem ligado o que que é uma determinada coisa, né? Sei lá, eu não sei o que é uma coisa, eu procuro no dicionário. O que que é contínua, né? Contínua é uma coisa que não tem interrupção, tipo, continuamente eu faço caminhada das 6 às 7 horas por determinado caminho. Significa que eu nunca mudo esse caminho, eu sempre vou nesse horário, eu repito essa hum, rotina, né? É uma rotina que tem continuidade. Então, só daí já dá para a gente imaginar, né? Como que a gente pode uma ideia do que é uma função ser contínua, né? Então, aí na definição 3.2 do Guidorizzi, lá na página 98, ele começa falando a definição de uma função contínua, né? Então, só de olhar para esses gráficos aqui, ó, a gente vê aqui que tem uma coisa que não acontece no outro, né? Então, ele fala, sejam f e g funções de gráficos. Então, aqui é a função, ele está expressando a função f, e aqui ele está expressando a função g. E aí ele te dá um ponto P. Nessa função, nessa função f, ele te deu um ponto P. E aí tu jogou esse valor de P na função f, tu viu que o cálculo ó, continuou, o gráfico continuou, né?
Já na função g, ele te deu o mesmo ponto P, talvez, ou não, né? Mas ele, vamos supor que ele está comparando o mesmo ponto em funções diferentes. Então, ele deu o mesmo ponto, tu jogou o valor desse ponto na função g, e tu viu que quando chegou nesse ponto, não houve continuidade, ela deu um salto, ó. A função veio parar aqui, tá? Em um intervalinho aberto. Então, significa o quê? Que a função P ou a função f, quando está no ponto P, ela é uma função contínua. Já a função g, quando ela chega no ponto P, ela não tem essa continuidade, ela dá um salto, tá? Então, fica aí uma das formas de tu demonstrar graficamente, né, que uma função é contínua no ponto P ou não, beleza? Vamos lá, baixando aqui. E aí tem algumas partes mais teóricas mesmo, assim. E aí é tu que vai ficar à vontade para demonstrar se tu quer mostrar que algo é contínua ou não através de uma forma mais teórica, tá? Lá na página, será que é a página 99? Eu separei aqui alguns exercícios, tá? Pra gente resolver junto. Deixa eu achar aqui, é o 3.2. Exercício 3.2. Ó, aqui é uma forma mais teórica. Eu acho que o professor passou essa parte mais teórica na aula, se eu não me engano, tá? É uma forma de demonstrar teoricamente se é contínua ou não, tá? Então, há várias formas de provar, de demonstrar uma coisa, tá? Olha, o que ó, por exemplo, esse exemplo aí, 6, né? Mostra que f de x igual a x elevado a 3 é contínua em um. Ó, quando tu olha aqui, tá aqui minha canetinha, quando tu olha aqui, essa aqui de fato é a carinha do gráfico, né? Suponha que tu fez o gráfico. Tu tá vendo que quando chegou no ponto um, ela continuou contínua, parece redundante, né? Mas ela não teve salto nenhum. Então, só aqui tu consegue ver que essa função é contínua no ponto um, tá? E aí aqui ele faz uma resolução um pouco mais mirabolante e teórica, que não é a minha forma favorita, né? Mas vai de cada aluno, né? E aqui também eu quero chegar nos exercícios, tá um pouco lento. Deixa eu ir para a página aqui direto, eu acho que é 110 a página. Pronto, chegamos aqui na página. Tá, aqui, gente, nos exercícios 3.2 tem exercícios iguais aos que estão na lista de exercícios, iguais, semelhantes e assim por diante, tá? Então, aqui ele pede para te provar pela definição que a função dada é contínua no ponto. Então, aqui ele está te pedindo para te provar teoricamente, né? Mas, se tu, o que que tu pode fazer? Tu pode ver como é que o gráfico se comporta e, baseado nisso, ir lá provar teoricamente. Mas, como ele está dizendo, prove pela definição, obrigatoriamente tu vai ter que provar pela definição. Mas na lista de exercícios, o professor não colocou nenhuma prova pela definição, salvo engano, tá? Se ele tiver colocado, deem uma olhadinha aí. Prestem atenção no que a lista está pedindo. O que o enunciado da questão está pedindo, tá? E aí eu separei a questão 11 aqui, 11A, tá? Essa questão aqui, ela é muito parecida com o que está na lista de vocês, tá?
Então, o que que ela diz? Determine, ó, tá lá na página 109. Determine L para que a função seja dada contínua no ponto dado. Justifique. Beleza. Então, ele te dá essa função aí, eu vou aqui para mesinha. Cadê a mesa? Pronto. Então, ele te dá uma função f de x, né? F de x, e ele tá te dizendo que essa função f de x, ela tem duas condições. Ele tá te dizendo que é lá a letra A, tá, gente, da questão. Ele tá te dizendo que x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, se o x for diferente de 2, né? Porque se for 2, a gente sabe o que que vai acontecer, né? Aqui embaixo vai zerar e não pode. E ele diz também se x for igual a 2, em P igual a 2, e aí ele te dá o Lzinho, se x for igual a 2. Beleza. O que que a questão está pedindo? Ela está pedindo para a gente demonstrar que essa função f de x, ela é contínua no ponto P, ou se ela é contínua, né? Então, o que que é o primeiro passo? Lembra como tudo é uma reaçãozinha em cadeia? Lembra que eu coloquei no início lá do curso como é que se diz? Uma foto com fatoração, né, de produtos, de polinômios, tal, que ela ia ser nossa melhor amiga nessa trajetória de cálculo 1, né? Então não tem como fugir. Então, tu vai lá naquela lista, né? Qual é a dica? A gente pega x ao quadrado menos 4 sobre quem? Sobre x menos 2. O que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que encontrar um jeito que esse x menos 2 se relacione com x ao quadrado menos 2. E para isso eu lanço mão da decomposição, fatoração de polinômios. Está lá naquela listinha amarela que a gente fez um monte de exercícios, né, demonstrando. Então, beleza, eu já escrevo aqui, eu já sei que o x menos 2 vai continuar aqui, né? E eu já coloco ele aqui. E eu tenho que descobrir que forma que x menos 2 é multiplicado por alguma coisa e resulte em x ao quadrado menos 4. Isso aqui a gente já consegue ver que é um típico caso de soma e diferença, né? Então, ó, aqui vem x mais 2. Ó, x ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que x menos 2 vezes x mais 2. Então, se eu tenho um número multiplicando em cima e eu tenho esse mesmo número dividido embaixo, eu posso cortar e vai ficar x mais 2, né? Que a gente chama da nova função. Isso aqui vai ser o g de x, né? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar. Ele te deu um valor de P, ele disse que P é igual a 2. Então, nessa função aqui, quando o ponto B for igual a 2, ela vai ser contínua como, né? Então, tu vai colocar aqui, ó, P igual a 2, né? Onde tiver X, tu vai botar 2. 2 mais 2 igual a 4, tá? Então, significa o quê? Que essa função é contínua no P igual a 2 quando L for 4, tá? É isso que tem que fazer quando a gente está com essa carinha aí de função, beleza? E aí eu separei também mais.
duas questões super parecidas com o que está lá na nossa, na nossa listinha lá que o professor passou, tá? Então, deixa eu sair aqui. Beleza, olhem só isso, né? Determine. Ah, tá. Então a gente descobriu lá que L é igual a 4 no ponto 2, né? Foi isso que a gente descobriu. Beleza, vamos aqui a 12. Dê o valor, caso exista, que a função dada deveria ter no ponto dado para ser contínua neste ponto e justifique, né? Então, olha só, eu separei duas questões aqui e eu quero que vocês prestem atenção em uma que eu não vou resolver, que é essa aqui, ó. A C. A C, ela é uma questão da lista, né? Vocês estão vendo aqui que ela é uma questão muito parecida com a lista, então eu não vou resolver ela. Lá na lista ele pede para dizer se é contínua no ponto P igual a -1 e ponto zero, uma coisa assim, tá? Então eu não vou resolver ela, mas se você resolver ela aqui, você vai ver o gabarito e com certeza vai conseguir justificar como que chegou a esse resultado, tá? Então não vou resolver ela. Vamos lá resolver a questão 12, letra A. Ele diz lá, né? O que que ele diz mesmo? Dê o valor, caso exista, né? Então, ele quer saber que a função dada deveria ter no ponto dado, ou seja, ele quer o valor de L, né? Para ser contínua neste ponto. Ela é praticamente a mesma coisa, né? Da questão anterior, só que escrita de uma forma diferente. Então, ó, vamos lá de novo para a mesinha. Questão 12, tá? Então, aqui, questão 12, letra A. Ele diz o quê? Que g de x é igual a x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 em p igual a 2. Belezoca. Então, mais uma vez, chega aqui, ó, a soma pela diferença. Eu tenho que dar um jeito de transformar isso aqui em algo relacionado com isto daqui. Se eu sei que tudo vai ser manipulado por base no denominador, então eu já venho aqui no denominador e já reescrevo ele. Pronto. E eu sei que ele, né, vai ser a base para eu decompor esse bichinho aqui de cima, também chamado numerador. Então, eu já sei, né, que é a soma pela diferença. Olha aqui, um quadrado, outro quadrado e um menuzinho aqui só pode ser a soma pela diferença. Então, ó, x mais 2. X mais 2, tá? Tu fazendo o testezinho aqui do chuveirinho, tu vai ver que isso que tá aqui em cima é exatamente igual o que está aqui. Se o número está multiplicando em cima e está dividido embaixo, eu posso cortar e vai sobrar só x mais 2, né? Então, para P igual a 2, eu só substituo, ó. Então, 2 mais 2 é igual a 4 e essa é a resposta, tá? Aí tu faz o teu textinho lá justificando. Mas esse é o cálculo e a resposta é 4, tá? Ela vai ser contínua no ponto P igual a 2, quando L for igual a 4. Ela é praticamente a questão 11, que eu acabei de resolver, escrita de outra forma, tá? Aqui, na questão B, ele diz que f de x é igual a x ao quadrado menos x sobre x em P igual a zero. Então, ele quer saber o que vai rolar quando P for igual a zero nessa questão aí, né? Nessa função aí. Então, eu vou decompor, né?
Eu já sei aqui que eu vou decompor tudo com base no denominador, porque olha o tamanhozito do denominador, né? Esse número aqui é bem maior do que esse. Então, já escrevo ele aqui embaixo. Eu venho aqui, ó, x, e aqui, ó, como que eu posso quem eu multiplico por x para resultar em x ao quadrado menos x? Ué, x ao quadrado é a mesma coisa que x menos vezes x. E menos x é a mesma coisa que x vezes menos 1. Então, ó, x ao quadrado menos x. Isso que está aqui em cima é a mesma coisa que está aqui em cima. Só está reescrito de outra forma, né? E aí, se o número está multiplicando aqui, está multiplicando embaixo, eu corto, né? Era para cortar assim, reto. Mas minha mão não é tão reta assim. Então, vai ficar, ó, x menos 1. E aí, o que que ele quer? Ele quer que tu diga quando quando P for igual a zero. Ó. Então, ó, para P igual a zero, o que que vai acontecer com essa função? Então, ó, onde tem x, eu vou colocar zero menos 1. Zero menos 1 é a mesma coisa que que eu estar zerada. E aí eu vou lá e pego R$ 1 emprestado. Então, eu vou ficar devendo R$ 1, que é a mesma coisa que menos 1. E essa é a resposta, tá? É isso o que vai acontecer com a função f de x igual a x ao quadrado menos x sobre x em p igual a zero. Essa aqui é a resposta, tá? Agora, eu sugiro para vocês que resolvam esses exercícios aqui, tá? Tem exercício aqui que eu já mostrei para vocês, que tá lá na lista, só que de uma forma diferente. Então, tu resolvendo aqui no livro, tu vai conseguir responder lá na lista, né? Então, assim, revejam os vídeos e resolvam bastante exercícios, tá? Até sexta-feira, só uma aluna tinha enviado a lista avaliativa e nenhum aluno tinha enviado, pelo que eu vi, pelo que eu me lembro, nenhum aluno tinha enviado aquela lista lá que não vale ponto. Então, assim, mesmo ela não valendo ponto, é interessante que vocês enviem o que vocês conseguiram resolver, tá bom? Mas o principal é da lista avaliativa, que até sexta-feira nenhum aluno tinha, só tinha uma aluna que tinha enviado, tá? Como eu falei lá no grupo, dos 40 e poucos alunos que tem na disciplina, de fato, eu fiz o cruzamento de dados lá entre o grupo e o AVA, e de fato, realmente, são pouquíssimos alunos que estão participando ativamente assim da disciplina, né? E esses alunos são os alunos que estão lá na monitoria, lá no grupo da monitoria. Então, isso me deixa muito feliz, de certa forma, porque mostra que o trabalho da monitoria está ajudando bastante os alunos, né? Os alunos que estão tendo sucesso na disciplina, que estão participando do AVA e que são os mesmos alunos que estão participando da monitoria, então eu fico muito feliz, tá? Então, muito obrigada por confiarem aí no trabalho da monitoria. Continuem se dedicando, enviando as atividades, tá? E bons estudos.